Seja bem-vindo ao Papo de Esquina Mundial de Clubes. Eu sou o Luca e hoje eu tô aqui com a Isa e com o Lucas. E hoje nós vamos comentar os resultados das quartas de final, começando pelo último brasileiro ainda restante na competição, o Fluminense. O jogo de Fluminense ao Hilal, a gente viu que foi um jogo bem equilibrado, né, entre as duas equipes. No começo, conseguimos ver que as duas estavam ali com aquela raça de querer ganhar. O placar foi de 2-1 para o Fluminense. E os gols foram do Martinelli e do Hércules, que conseguiu marcar aí no final do jogo e fez uma atuação espetacular, como nos outros jogos que a gente pôde ver, né? Que ele conseguiu desencantar aí no final e trazer a vitória pro Fluminense. É o tipo de jogo que, na verdade, a gente olha pro placar e vê que é realmente justo. Acho que o Fluminense jogou melhor que o Al Hilal, teve uma proposta de jogo mais agressiva e buscando a vitória, buscando passar de fase. Acho que foi uma postura muito boa, mesmo sendo um azarão para esse confronto. O Al Hilal, lógico, vindo de um confronto com o Manchester City, com aquela vitória surpreendente, e o Fluminense também de uma vitória surpreendente contra a Inter de Milão. E o Fluminense fez um jogo, para mim, novamente perfeito. Destacar também boa partida do Martinelli, embora tenha sido só um tempo, que ele levou o amarelo no final do primeiro tempo, e saiu no intervalo para a entrada do Hércules, que foi justamente quem fez o segundo gol. O Hércules, que assim, segunda partida que ele entra e faz gol, fez contra a Inter de Milão e fez também contra o Al Hilal, e as duas, uma foi para fechar o caixão, que seria contra a Inter de Milão, e agora dando a vitória, e provavelmente vai começar o próximo jogo, até porque o Martinelli está suspenso para o jogo contra o Chelsea, e acho que o Fluminense não tem nada a perder com o Hércules. Acho que a qualidade que o Martinelli vem apresentando, o Hércules também consegue apresentar para a equipe, e o Fluminense vem muito forte contra o Chelsea, não só pelo Hércules e pelo Martinelli, e pelo Arias também vem muito bem, mas também pelo Thiago Silva e pelo Fábio. O Fábio novamente fez uma partida impecável, grandes defesas e para a idade surpreendente, 44 anos, e o Thiago Silva comandando a defesa, né? Uma linha de 5 atrás, e o Thiago Silva como se fosse um técnico dentro do campo. Ele representa a vontade do Renato Gaúcho dentro de campo e é absoluto na defesa e traz uma solidez muito boa, tanto com o desempenho, tanto quanto a sua liderança, que é muito importante e vem fazer uma grande diferença para o Fluminense, né? E o Fluminense também tem a questão, assim, fora de campo, que seria a questão do dinheiro. O Fluminense já arrecadou 329 milhões de reais. É claro que tem a questão das tarifas, de impostos, que eles vão perder um pouco de dinheiro nesse quesito, cerca de 40%. Mas aí isso com certeza vai impulsionar a equipe para conseguir reforçar o elenco. O elenco já é muito bom, o elenco é um elenco que vem muito forte para continuação tanto do Campeonato Brasileiro quanto dos torneios da temporada seguinte que vão vir. A competição do Fluminense no Mundial com certeza vai ser algo que vai mudar a história do clube, não só no quesito financeiro, mas também no quesito esportivo, né? Bom, já que você comentou do Chelsea, que vai ser o adversário do Fluminense, vamos falar sobre o jogo que deu o acesso do time inglês para a semifinal contra o Palmeiras. O jogo do Palmeiras e do Chelsea foi um jogo que a gente conseguiu perceber que o Chelsea conseguiu ali ter um domínio do campo desde o começo, né? Desde do primeiro minuto de jogo. Mesmo que no primeiro tempo ali o Palmeiras conseguiu segurar na zona defensiva, no outro programa a gente já tinha comentado que ia ser algo que talvez prejudicasse o time alviverde, por conta que era uma zona que estava com jogadores mistos, né? Não era só ali os titulares. Então, creio que no segundo tempo isso ficou explícito, né? Depois do gol do o Palmeiras acabou sendo desestabilizado e a constância defensiva dos zagueiros acabou sendo prejudicada. E aí, com a pressão do Chelsea, eles conseguiram se classificar para cima do Palmeiras. Eu acho que, na verdade, o Palmeiras ele paga muito do preço pelo péssimo primeiro tempo que ele fez, né? O segundo tempo o Palmeiras foi bem, mas o primeiro tempo foi desastroso, assim. Acho que sair com 1-0 para o Chelsea no primeiro tempo até foi um lucro para o Palmeiras. Tem essa questão da linha defensiva, que a maioria era reserva. E eu acho que até o Mikael entrou bem no time, mas o Vanderlan parecia que estava com medo de pegar a bola. E sem contar que o Pedro Neto toda hora estava saindo livre. Então tem essa questão da defesa. E acho que o meio campo também estava bastante organizado. Tanto é que o gol do Palmeiras sai
de um buraco do meio campo, e aí ele limpa os 2 zagueiros também, estavam um pouco perdidos, e faz um golaço, gol de craque. Mesmo com o Palmeiras jogando melhor o segundo tempo, toma um gol assim inacreditável, que é um gol contra, na verdade, o Malo Gusto, que não vinha fazendo uma boa partida, cruza para a área, a bola rebate no jogador do Palmeiras, acho que, se não me engano, era o Giai, e aí o Everton, cara, é até difícil de entender o que ele quis tentar fazer, assim, porque ele estava na bola. Claro, tem a questão do desvio, mas o desvio foi muito... O chute o cruzamento, na verdade, do Gusto foi muito fraco, desvia no Giai e a bola vai caminhando pro gol. O Everton estava na bola, e aí é até engraçado que parece que ele tira o braço ou recolhe o braço. Mas é isso, novamente o Palmeiras sendo eliminado, eliminado e perdendo um jogo pro Chelsea. E não só isso, mas também com uma falha do seu jogador. No último jogo do Chelsea foi uma falha do Luan, que cometeu o pênalti pro Havertz converter. E aí o Chelsea ser campeão no Mundial. E agora com uma falha do Everton novamente contra o Chelsea e custando caro para a equipe do Palmeiras. E vem com esse histórico complicado, que é o time brasileiro que mais jogou jogos na história do Mundial. E vem com esse fardo de nunca ter triunfado no Mundial, e tem deixado o torcida do Palmeiras agoniada com isso. E a falha do Everton não só remeteu passados anteriores, que aí a gente pode retomar a falha do Marcos, que teve na final do Mundial, e agora com o Everton também falhando, novamente um goleiro falhando. Então é isso, é ver como é que o Palmeiras vai se reerguer após esse Mundial. O Paulinho vai fazer uma cirurgia para resolver a lesão dele e vai ficar fora dessa temporada. Perdeu o Estevão também, e provavelmente vai perder o Richard Rios para a Europa por conta do seu grande desempenho no Mundial, e acho que até que foi o melhor do Palmeiras no Mundial. E agora, como é que a equipe do Palmeiras vai se reestruturar diante das próximas competições que ele vai enfrentar, tanto Libertadores como Copa do Brasil e Brasileirão? É um tópico interessante e também delicado para a equipe do Palmeiras e, lógico, para a sua torcida. E é isso, o Chelsea ele vem bem para as partidas vem bem de partidas com o Benfica e com o Palmeiras, e vai jogar contra o Fluminense agora, uma partida que vai ser muito equilibrada. O Chelsea tem essa marca na sua história, que é o seguinte: dificilmente ele é favorito para algum título de assim, torneios grandes como Champions League e Mundial. O Chelsea dificilmente vem como favorito. A questão é que o Chelsea tem essa marca de ser um time que morde pelas beiradas, e aí nessas mordidas que ele dá, ele acaba chegando na final muitas vezes e, enfim, acaba levantando título. Acho que a gente pode citar o caso da Champions de 2012 e da Champions de 2021, e agora o Mundial. Ninguém dava nada para o Chelsea no início do Mundial, achava que ele poderia cair nas oitavas, provavelmente, ou sabe, no máximo nas quartas, e está aí na semifinal agora, com grande chance de chegar na final. Claro que o título pode ser um pouco improvável, isso vale também para o Fluminense, que também vai pegar se passar para a final, vai pegar um adversário muito difícil, ou o PSG ou o Real Madrid. Mas vamos ver, as duas equipes têm um grande potencial para fazer um bom jogo e, numa possível final, surpreender o seu adversário. E passando agora para o outro lado da chave, onde só tínhamos europeus, era um mata-mata de Champions, a gente começa com PSG e Bayern. O jogo do PSG e do Bayern, acho que foi um jogo de muitas emoções, né? Dentro de campo a gente viu que o placar, né? Obviamente o PSG ganhou aí de 2-0 pelo Bayern, então acho que foi um jogo que o PSG conseguiu tomar totalmente ali o campo, conseguiu tomar totalmente as jogadas. Porém, a gente teve, além do jogo em si, a lesão do Musiala, né? O jogador do Bayern, que acabou sofrendo ali um embate junto com o goleiro do PSG e acabou lesionando aí, acho que uns 5 meses de recuperação para o Musiala. Foi um jogo cheio de emoção, tanto para a torcida do PSG, que ganhou, tanto para a torcida do Bayern, que infelizmente teve essa notícia aí da lesão de um dos seus jogadores. O jogo ele é marcado, infelizmente, por essa lesão do Musiala, principalmente, uma lesão que
teoricamente, é uma disputa de bola que acontece muito no futebol, o goleiro vai pegar a bola e aí, obviamente, o papel do atacante é pressionar o goleiro para dificultar a vida dele, o Patti faz a parede e aí nisso aí o Musiala acaba tendo o seu pé inserido debaixo do Donnarumma e aí acaba fazendo essa cena horrível, assim, o tornozelo do Musiala fica solto no ar quando ele está caindo, é uma lesão muito grave, vai ficar bastante tempo fora e é uma pena porque ele tinha acabado de retornar de outra lesão. Ele tem uma temporada passada marcada por lesões musculares e tinha acabado de voltar, voltando a jogar nesse Mundial com mais frequência. E aí sofre essa lesão, mais grave que anteriores, e vai ficar um bom tempo fora. Ver como é que vai ser a recuperação agora. Esse tipo de lesão impacta muito na carreira do jogador, ainda mais por ele ser um jogador muito novo. Tem que saber lidar muito bem para manter o ritmo que ele vinha antes, que é um jogador excepcional e é um craque geracional, na minha opinião. Mas é interessante esse jogo porque, assim, com exceção da lesão do Musiala, o jogo ele tem outro contexto também, que seria a força do PSG, né? O PSG no primeiro tempo ele já vinha melhor e no segundo tempo conseguiu um gol com o Doué, que o Doué ele é um craque também, vem decidindo jogos importantes. E é isso, o PSG esse jogo reflete muito o que o PSG é durante a temporada, pressionando, em cima do seu adversário, recuperando a bola muito rápido. Mesmo contra o Bayern tem a característica de pressionar também muito o seu adversário. E o PSG fez essa pressão contra o Bayern, usou o seu próprio conceito contra o Bayern, que é uma equipe que é acostumada a fazer isso com seus adversários, então ele tem esse contexto interessante. E também, assim, o PSG teve 2 expulsos, né? Teve o Pátio, e aí o jogo já estava 1-0, e teve o Lucas Hernandes, também mais pro final nos acréscimos, e mesmo assim, com 2 a menos em campo, o PSG conseguiu fazer o gol com o Dembélé, que retornou de lesão, já tinha retornado no jogo anterior, e agora vem pegando cada vez mais minutos. Não sei se ele vai ser titular pro jogo contra o Real Madrid, mas é um grande reforço para o PSG, né? Um reforço caseiro, mas que é de extrema importância, até porque o Dembélé é considerado o melhor jogador do PSG e candidato forte à Bola de Ouro, né? E destacar também o gol do Dembélé, não só pela boa jogada do Hakimi, que também jogou muito, e pela boa finalização do Dembélé, mas também pela sua comemoração, né? A comemoração do Dembélé, para quem não sabe, foi em homenagem ao Diogo Jota, que infelizmente faleceu na quinta-feira junto com o seu irmão André Silva. Além do Dembélé, outros jogadores homenagearam, mas fica o destaque também para o próximo jogo que a gente vai falar, né? Que também foi o Diogo Jota teve uma homenagem em um dos gols. Sim, do outro lado, nessa mesma chave, a gente teve o jogo do Real Madrid, que parecia que estava decidido até os acréscimos, né? Exatamente, o jogo do Real Madrid e do Borussia. Eu creio que o Real Madrid ali, ele estava se manteve confortável durante toda a partida, né? Desde o começo estava ali com o domínio da bola, conseguindo fazer umas jogadas mais impactantes, né, positivamente do que o do Borussia. E foi o que você falou, até o final do jogo a gente achou que já estava decidido para o Real Madrid. Obviamente com o placar a gente viu que sim, né, que eles ganharam, mas nos acréscimos a gente conseguiu presenciar 3 gols, né, 2 do Borussia e 1 do Real Madrid. Então, acho que foi um jogo que deixou todo mundo em casa muito, muito aflito, muito preso na televisão, porque para acontecer uma coisa assim é algo surpreendente. Voltando ao que o Lucas falou também, sobre a homenagem ao Diogo Jota, o Mbappé, depois de fazer o gol, né, fez ali uma homenagem ao jogador que infelizmente faleceu. Acho que há muitos pontos para a gente destacar desse jogo do Real Madrid. Eu acho que a gente pode destacar o Xabi Alonso, que vem implementando cada vez mais o seu estilo de jogo. O Real Madrid vem se encaixando melhor com a proposta do técnico espanhol. E, assim, o segundo gol que eu gosto de destacar porque seria o gol que é um gol que é uma cara do Xabi Alonso, assim. Envolve os 2 alas, tanto o Arnold quanto o Fran Garcia, e é um gol que, assim, destaca o que é o futebol do Xabi Alonso, como é que o time dele joga, que seria essa força dos alas, juntamente com a linha de 3 zagueiros, e aí os alas espetados. E é isso, eu me perdi no meu raciocínio, eu ia falar do Fran Garcia, só que eu li Gonçalo Garcia, eu me enrolei.
E acho que é isso, assim, o time vem entendendo bem os conceitos do Xabi Alonso e vem jogando muito bem. Cada partida vem jogando melhor. Até o Fran Garcia vem jogando bem. O Fran Garcia que fez seu primeiro gol da temporada nesse último jogo. E ao longo da temporada tinha sido muito criticado pela torcida e agora vem jogando bem e foi coroado com esse gol, que foi um belo gol, jogada bonita. E o Arnold também, já é a segunda assistência dele que ele dá no campeonato, também vem jogando muito bem. E o Gonçalo Garcia, assim, que acho que para mim é o destaque não só do Real Madrid nessa partida, também como no torneio em si. O Gonçalo Garcia, que é artilheiro do Mundial de Clubes, assim, com vários jogadores. O Di Maria tem 4 gols também, assim como o Gonçalo Garcia. O Marcos Leonardo também. Mas o Gonçalo Garcia é um jovem que entrou no Real Madrid agora, estreou no Real Madrid nesse Mundial e vem se adaptando muito bem. E a gente até pode jogar um ponto que é o seguinte: o Mbappé está voltando do problema que ele teve e o Gonçalo Garcia, teoricamente, é o seu reserva e vem jogando muito bem. No torneio, tem 5 participações de gols, novamente 4 gols e uma assistência. E como é que fica o Endrick nessa situação, né? O Endrick, que até temporada passada, a gente tinha certeza que seria o reserva imediato do Mbappé. O Endrick, ele teve esse problema com a lesão pré-mundial, e aí foi aí que o Gonçalo Garcia ganhou essa oportunidade para apresentar o seu futebol e vem jogando muito bem, vem correspondendo. Dá para ver muito nítido que o Xabi Alonso confia muito no Gonçalo Garcia, porque é um jovem e muito talentoso, inclusive rende muitas comparações ao Raul, não só pelo fato de ser espanhol. O pessoal até brinca porque ele parece o Raul no quesito físico, mas assim, é muito promissor e é ver como é que o Endrick vai se encaixar nesse contexto complicado, né? E também no final do jogo, assim, destacar a importância do Courtois, né? O Courtois que é como se fosse um gol, aquela defesa final dele. O Courtois, ele tem essa marca na carreira que em momentos que o jogo está difícil, ele normalmente decide fazendo defesas muito importantes. Acho que a gente pode pegar alguns jogos assim contra o Liverpool na final de 2022, até contra o Borussia na final de 2024. E, enfim, se a gente quiser levar um pouco para o nosso contexto, a gente pode citar a Copa de 2018, no jogo contra o Brasil, que ele também fez defesas incríveis. Então o Courtois, ele tem essa importância. Em qualquer time que ele jogue, ele vai fazer uma grande diferença. E aquela defesa é impressionante no final, no chute do Sabitzer, uma defesaça que garantiu o Real Madrid na semifinal. E é quase que o Real Madrid ele prova do próprio veneno, que são aquelas viradas improváveis ou empates no finalzinho. Quase que o Borussia consegue essa proeza, mas infelizmente para a torcida do Borussia não foi possível. E felizmente para a torcida do Real Madrid foi possível que o Courtois fizesse a defesa e evitasse esse empate e possivelmente talvez uma derrota, até porque os ânimos poderiam mudar na equipe do Real Madrid e na equipe do Borussia, óbvio, né? Então foi um jogo muito animado, um jogo diferente pelo contexto de ser muitos gols. A maioria dos gols saem nos acréscimos e agora vai rolar um confronto gigantesco que é Real Madrid e PSG, que possivelmente favorito para a final deve sair desse confronto. Bom, e para fechar aqui o programa, vamos dar umas opiniões sobre as semifinais. Qual que vai ser a grande final, hein? Quem passa e quem fica pelo caminho? Retomando o que a gente falou lá no primeiro programa, acho que nós três concordamos que o PSG poderia sim ser um possível time que chegaria na final. Agora a gente tem essa resposta. E eu continuo com essa aposta de PSG e eu vou no Fluminense de novo. Cara, é difícil. O palpite sempre é complicado e eu acho que o meu histórico também não é muito positivo nos palpites. Mas eu acho que no confronto do PSG e Real Madrid, eu acho que eu vou... Surpreender é uma palavra complicada, até porque com o palpite que eu vou dar não é surpresa. Eu acho que eu vou apostar no Real Madrid para passar para a final. Apostar com o Real Madrid para ganhar um jogo ou passar para uma fase teoricamente a bola de segurança em tempos normais, mas é que o PSG vem muito bem, né? Então é um jogo complicado, mas eu acho que eu vou com o Real Madrid, até porque o Real Madrid ele vem nesse crescimento durante a competição.
e tem muito talento individual. Acho que se os jogadores do Real Madrid estiverem no dia inspirado, tipo o Mbappé ou o Vini, ou até o próprio Bellingham, o Rodrigo agora que está numa situação até esquisita no elenco do Real Madrid, pode até sair. Também é um jogador que pode mudar o jogo em poucos lances. O PSG também tem jogadores, mas acho que na dose que o Real Madrid tem, o PSG não tem essa quantidade de talentos que o Real Madrid tem. Então, por conta disso, eu acho que eu vou com o Real Madrid, justamente por esse crescimento que eu vejo na competição da equipe madrilenha. E já em relação ao jogo do Fluminense e do Chelsea, cara, eu vou apostar no Fluminense. Acho que o Fluminense ele tem um futebol mais bonito do que o do Chelsea durante a competição. O Chelsea é um time difícil de se vencer, mas o Fluminense tem total capacidade. Acho que o contexto do Chelsea e do Fluminense pode se assemelhar no quesito de jogo, pode se assemelhar muito ao que foi Fluminense e Inter de Milão, e se eu tiver certo e esse contexto for semelhante, acho que o Fluminense pode sair melhor nesse confronto, até porque a equipe vem com um ânimo muito grande, claro, decorrente dos jogos anteriores que o Fluminense fez, que foram impecáveis, na minha opinião. Então, acho que a final vai ser Fluminense e Real Madrid. Bom, da minha parte, eu acho que na semifinal entre PSG e Real Madrid vai dar PSG. Eu acho que eles vêm com um futebol, tudo bem, na fase de grupos, teve aquele tropeço contra o Botafogo, mas independente disso, eu já tinha falado outras vezes que eles vêm com uma mentalidade muito vencedora e eles vêm com muita vontade para esse campeonato, eles querem muito se provar, eles já conseguiram se provar, né, ganhando a Champions, mas eu acho que agora ganhar um Mundial realmente vai fechar com chave de ouro essa temporada fantástica do Paris. E do outro lado, eu não tenho como separar o meu sentimento de ser brasileiro e querer ver um brasileiro na final, então eu acho que vai dar Fluminense, mesmo sem Martinelli, sem Freitas. Eu acho que o Fluminense vem muito bem, vem com o Hércules, que tá fazendo um campeonato fantástico. A linha defensiva do Fluminense tá muito forte, tanto com o Thiago Silva quanto o Ignacio, que tá fazendo um bom campeonato também. Então eu acho que contra o Chelsea, o Chelsea contra o Palmeiras jogou muito bem. A gente teve jogadores que se destacaram muito, principalmente o João Pedro, que chegou agora como reforço para o Mundial, mas eu acho que, independente disso, o Fluminense vai para a final, PSG e Fluminense na final, e vamos ver, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Então é isso, passada as quartas, agora é semi, o fim está próximo, né? Esse campeonato fantástico que a FIFA organizou, que está superando em muito as expectativas que a gente tinha, mas tudo que é bom, uma hora tem que acabar. E vamos ver aí o que acontece nos próximos episódios. Muito obrigado.